E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu quis abrir aqui durante esse mês, pelo menos de março, eu quis abrir aqui um novo ciclo aqui dentro da autonomia, porque nem só de automação nós viveremos, e a autonomia ela é formada por um conjunto de fatores, um conjunto de vertentes, dentre eles mental, espiritual, profissional, pessoal. E eu acredito que um deles é que todos nós estamos precisando nem sequer um pouco de clareza em tudo que nós estamos fazendo. Eu identifiquei isso aqui em alguns colegas. Eu estou identificando em mim, nesse momento, o que eu vou falar para vocês. Eu estou fazendo nos dias de hoje para buscar clareza. Conversando com algumas pessoas, eu percebo que muita gente não tem clareza, muita gente está buscando por clareza, e eu quis bater um pouco nessa tecla durante esse mês aqui com a gente. Não que a gente vá parar de falar de automação, jamais, a gente só está trazendo um novo problema aqui dentro da autonomia e um hot seat para a gente trabalhar isso. Tudo que eu falar aqui para vocês, ele é baseado em mais ou menos 2 anos de estudo que eu venho fazendo pessoal. E eu vou tentar compilar aqui uma pequena fração de tudo que eu já paguei para ter acesso, de tudo que eu já testei, de tudo que eu venho estudando, em uma pequena fatia do que eu vou passar para vocês aqui nos próximos 30 minutos. E essas coisas, elas podem parecer tão simples, mas elas já ajudaram algumas pessoas a conquistar milhões e tem me ajudado a tomar melhores decisões. Vocês vão ver sobre isso já. E saibam que de tudo que eu falei aqui para vocês, dentre todas essas aulas que a gente já teve aqui, principalmente lá atrás, quando a gente teve nosso primeiro encontro para falar de como montar um negócio e altamente lucrativo, escolham algo, se aprofundem, porque isso é para a vida de vocês, é para o cotidiano, é para o dia a dia. E eu acredito que em algum momento isso vai ser muito forte nos dias atuais de vocês, tanto hoje quanto mais amanhã, mais à frente. E acredito que esse é o ponto que todo ser humano precisa ter. Hoje, no dia de hoje, como eu falei no grupo, o equilíbrio mental e a inteligência emocional ela está muito forte nas pessoas. Aliás, está muito fraca, está muito forte essa necessidade de aprendizado. Então, é onde eu quero bater um pouco nesse mês, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para eu estar apresentando algo bem legal aqui com vocês. Só um segundo. Quem aqui já usa Obsidian? Manda um salve aí. Muita gente hoje em dia acha que tem clareza. As pessoas hoje em dia elas acreditam que ela tem clareza. Elas acham que elas sabem que elas querem. Elas acham que elas sabem o que eu tô fazendo da minha vida o que eu quero. Eu quero ser tal coisa. Eu quero passar na faculdade. Eu quero faturar tanto. Mas de fato, você só vai conquistar essas coisas se você tiver clareza. E a gente batendo nesse prego todos os dias é como a gente vai conseguir trabalhar nisso, tá? Hoje em dia, como eu falei para vocês, nós vivemos numa era de muita informação. Nós aqui, principalmente nós que trabalhamos com a internet, nós temos acesso fácil à informação. Uma coisa acontece lá na China e a gente já está sabendo agora aqui. Se a gente abrir o Twitter, existe uma bomba de informação. Antigamente a gente tinha que esperar o jornal, a gente tinha que ver o noticiário. Hoje não, a gente tem acesso a muita coisa aqui pelo celular. Então o que acontece? Isso acelera o nosso sistema que faz o nosso cérebro trabalhar. O nosso cérebro ele fica muito acelerado e isso dificulta as nossas decisões do dia a dia. E a gente analisando o nosso cenário de aprendizado, a gente acaba tendo uma overdose. É isso mesmo, a gente acaba tendo uma overdose de oportunidade. Então hoje, com inteligência artificial, por exemplo, a gente tem inúmeras oportunidades, inúmeras ideias de negócio, inúmeras chances, inúmeros chamados para a gente estar criando um negócio, para a gente estar criando um serviço. E o que isso causa na gente? A gente acaba dando voltas em círculos, a gente acaba fugindo do nosso propósito, a gente acaba fugindo daquilo que a gente realmente quer. Por quê? Porque a gente não tem clareza. Então o que acontece? A gente entra nesse paradigma aqui, ó, de ficar dispersando energia para vários lugares, às vezes para uma ou duas coisas que você acha que é legal,
e acaba não sendo. Às vezes vem uma oportunidade, às vezes vem algo para você que você acha que é uma ovelha, mas na verdade é um lobo. Por quê? Porque você acabou não verificando de alguma forma se aquilo é realmente de fato o que você está querendo. Então, nesse mundo, dessa overdose de informação, é tanta coisa que a gente se sente perdido. Eu, nos últimos dias, confessando aqui para vocês, eu me sentava aqui no lugar que eu estou agora e me sentia travado. Mas como assim travado, Miller? Era tanta coisa diferente para eu fazer que eu não conseguia ter ação para tomar nada. Eu não conseguia ter uma direção para eu saber o que eu estou fazendo e seguir. Eu não tinha clareza total do ponto A ao ponto B ao ponto C do que eu tinha que fazer, porque era muita coisa, era muita energia dispersada. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que a gente vive nesse mundo e não tem como se livrar disso. Não tem. Mas tem uma coisa que dá pra gente fazer: eliminar o ruído. Inclusive, uma pequena parte das coisas que eu tô falando pra vocês aqui eu trago em baseamento do podcast Vida Lendária. Eu acredito que aqui alguns que estão aqui já escutaram, nem que sejam alguns episódios, mas eu consegui muito ouro de lá e eu compilei aqui com vários conhecimentos e a gente consegue ter uma noção disso. A primeira coisa que a gente tem que entender nesse mundo é ruído. Tem ruído entrando de tudo quanto é lado. Tem notícia chegando daqui, tem notícia chegando dali. Tem um cliente te oferecendo uma proposta. Tem um novo sócio querendo uma ideia contigo. E as tuas ideias elas acabam se dispersando. Você não tem clareza daquele objetivo que você traçou lá atrás. Tá? Então tente encontrar algo que você vai pensar em fazer. Falar, é aquilo que eu vou fazer e siga aquilo à risca. E como eu falei para vocês, essa falta de clareza gera trava. A clareza, ela vai, ao contrariamente, ela vai gerar ação. Então, olha só, imagina que vocês têm aqui, ó, vocês vão iniciar uma tarefa. Ah, eu quero, sei lá, vamos pensar em alguma... Eu quero ir para academia. Academia, vou colocar uma aqui de academia. O que eu tenho que fazer para chegar na academia? Você não sabe. Ah, às vezes eu tenho que comprar roupa de academia, não sei, é muito simples. É só você se inscrever numa academia e começar a treinar de fato. Vai ter outros fatores que você vai precisar, mas o que eu preciso fazer para ir para a academia? Quando eu entender de fato que eu preciso me inscrever numa academia, que eu preciso arrumar aqui um tênis, alguma coisa, que eu preciso ir 8 horas da manhã, porque às 10 eu tenho que estar em casa de volta para estudar, para trabalhar, e que todos os dias eu vou conseguir fazer isso, sabe o que acontece? Esse caminho ele se torna fluido, ele se torna limpo. Por que ele se torna limpo? Porque eu eliminei todas aquelas dúvidas que eu tinha lá atrás. Eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. A minha cabeça ela não precisa ficar se embaralhando no meio das informações. E lembrem, a gente vive num mundo com excesso de informação. Então tudo que nos gera clareza, limpo, vai nos gerar consequentemente ação. Certo? A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Tenha um objetivo tanto na sua vida, quanto para o seu profissional, quanto para o seu estudo, clareza. O que você vai fazer, como você vai fazer, que horas que você vai fazer, quem que vai ajudar a fazer, quando que tem que ser entregue. Essas coisas vão ajudar você a entender de fato o que tem que ser feito e vai te gerar ação, tá? O próximo ponto, a gente tem que entender o nosso ambiente. O que é o nosso ambiente? Todo mundo sabe que as 5 pessoas que estão ao nosso redor influenciam na nossa vida. Mas eu costumo dizer hoje em dia que não só as pessoas que estão ao nosso redor influenciam. O conteúdo que você assiste, que tu segue no Instagram, que tu vê no TikTok, no Twitter, esses conteúdos também vão influenciar a sua vida. E lembrando, a gente vive num mundo de excesso de informação. O que você está assistindo, o que você tem aí que te distrai, que te tira do teu foco? Quando você está se programando para academia, acaba te distraindo e acaba cortando aquele sistema de clareza que você tinha. Hoje a gente está aqui, eu recebo uma notificação, quebra minha atenção, quebra minha leitura, quebra o que for. Então o ambiente é um fator muito, muito importante, mas não só o ambiente das pessoas, o fator ambiental envolve tudo. As músicas que você escuta, as coisas que você lê,
o que você está inserido na internet. E não só isso, tem um estudo aqui, como vocês estão vendo, de um sociólogo que mostrou que não só os seus amigos te influenciam, mas os amigos dos seus amigos também te influenciam. Mostrou que uma pesquisa que se um amigo seu conhece alguém que é obeso, existe uma probabilidade, uma chance maior de você ser obeso também, por influência do amigo do seu amigo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o ruído externo e com o que está entrando na nossa vida. Percebo que eu ainda não falei de como ter a clareza, mas eu estou mostrando fundamentos por trás que podem acabar sabotando vocês nesse processo. Inclusive eu tenho uma anotação aqui que diz o seguinte: a velocidade da decisão está muito mais ligada à clareza, conhecimento e intuição. Então, quando você for tomar uma decisão que esteja alinhado com o seu objetivo, você vai ter que ter clareza e ela vai estar alinhada com o seu ambiente, com a sua intuição anterior. Deixa eu passar aqui para o próximo. O que acontece? Boa parte de vocês aqui sabem, mas o nosso subconsciente, ele é o reino que predomina a nossa mente e as nossas decisões diariamente. 98% das nossas decisões, elas vêm por base do nosso subconsciente, com base nas nossas crenças, com base na nossa programação mental. E o que está instalado dentro do seu subconsciente é o que vai definir as decisões que você toma para você ter clareza e para você chegar nos seus objetivos. E o que acontece? Como a gente vive num mundo, como eu falei, de muita informação, num mundo de incertezas, num mundo de muita abundância, às vezes de muita oportunidade, acabam se gerando algumas coisas dentro do nosso subconsciente. Coisas que podem ser insegurança, pode ser dúvidas, pode ser medo, pode ser oportunidades e pode ser desespero. Quando você está preocupado com isso, quando isso está moendo na sua cabeça, irmão, você não consegue pensar. Isso fica dentro do teu subconsciente, que te dá um alerta toda vez que algo acontece. Se você está com medo do seu futuro e você vai pensar daqui a 3 meses em fazer uma viagem, automaticamente o medo bate no seu subconsciente e você dá um passo atrás. Se você está talvez com excesso de oportunidades, quando você chega uma oportunidade para você, você desesperado por alguma coisa, aqui está o desespero, ó, você pula de galho em galho, como eu falei para vocês aqui em cima, você pula para mais uma oportunidade e foge do seu objetivo inicial. Você acaba dispersando energia novamente. Tudo está interligado dentro do seu subconsciente. Entendem isso? Então, quando você consegue mapear quais são as crenças, o que está acontecendo com você, dentro de você, com a sua intuição, como eu falei ainda agora, você consegue visualizar melhor o que está acontecendo na sua mente, que vai influenciar as suas decisões e as suas ações. Já dizia lá, observe os seus pensamentos ditarão as suas emoções ditarão as suas ações. Então tudo começa com o pensamento. O que está acontecendo com o seu pensamento? Insegurança, medo, excesso de oportunidade, falta de oportunidade, insegurança vai afetar nas suas decisões, que vai afetar no seu equilíbrio mental para alcançar os seus objetivos e as suas metas. Certo? Imaginem comigo que a cabeça de vocês é como esse copo aqui, ó. A nossa cabeça, ela é exatamente como esse copo. Ela é dividida praticamente. Ela é uma analogia. A sua mente é como esse copo d'água. E vamos supor que de todos esses sentimentos que eu falei para você aqui, dessas emoções, medo, desespero, ansiedade, felicidade, em alguns casos, excesso de oportunidade, falta de oportunidade, sabe o que acontece com a sua mente quando isso está acontecendo? Esse copo, ele fica assim, ó. Ele fica misturado. A sua mente, ela é como a água. Quando você mistura tudo, você não consegue pensar com clareza. Lembra do que eu falei? Dias atrás eu sentava aqui, ó, no lugar que eu tô agora, e eu não conseguia pensar, meu Deus, eu vou fazer isso agora. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo?
era tanta coisa, era tanto sentimento. Algumas pessoas que estão aqui sabem disso, que eu não conseguia pensar com clareza. Então, o primeiro passo que eu fiz foi baixar a areia, acalmar, para que a mente possa receber novos insights, para que eu possa ter uma conexão melhor com o divino, com Deus. Quando você acalma, você consegue pensar com clareza. E eu quero mostrar algo muito legal para vocês aqui. Se você acalmar, você consegue entender o que pode estar acontecendo. Por muitas vezes eu escutei perguntas, eu me perguntei o que fazer quando não saber o que fazer. Se você colocar no Google Trends essa pesquisa, você vai ver lá um aumento. Muitas pessoas no mundo hoje pesquisam o que fazer quando não saber o que fazer, né? E isso é muito forte isso. Deixa eu mostrar pra vocês, antes de eu mostrar esse vídeo. Boa, beleza. Lembrando, a mente de vocês é como aquele copo que eu mostrei pra vocês. Contas, dívidas, abalo emocional, briga. Imaginem um problema que tá pingando na cabeça de vocês. Vocês vão pensar o que vocês vão fazer. Não dá, bate o desespero, bate o medo, bate a insegurança. E uma parte desse filme, do Kung Fu Panda, é tão simples, mas é tão profundo. Assistam comigo. Sua mente é como essa água, meu amigo. Quando fica agitada, não consegue ver claramente. Mas se permitir que se acalme, a resposta fica clara. Interessante, né? O que o mestre Oogway quis dizer com isso? Tudo bem, travou um pouco, mas vocês conseguiram escutar e vocês podem dar uma olhadinha no grupo depois. O que o mestre Oogway quis dizer com isso? Quando o Shifu chegou lá com ele vai fugir, temos que mandar mais prisioneiros, temos que chamar mais guardas, mandem acionar as fortalezas não sei da onde, dobrem as defesas. O que o mestre Oogway falou para ele? Sua mente é como a água, fica agitado e não consegue pensar com clareza. Fica agitado e não consegue pensar com clareza, mas se permitir que se acalme, a resposta aparecerá. E no exemplo que ele deu, ele toca na água, a água fica calma e no reflexo ele consegue ver o pergaminho do dragão, ou seja, está na hora de chamar o dragão guerreiro. Olha só que incrível! Ele acalmou o coração do Shifu e vamos olhar, pensar. Quando eles pensaram, eles conseguiram enxergar que era o momento de chamar o dragão guerreiro. Isso é muito profundo, isso está completamente interligado com o que eu estou falando para vocês. A gente sente desespero no dia a dia, a gente sente medo, mas isso, se a gente não se permitir se acalmar e tirar nem que seja alguns minutos do nosso dia a dia para pensar, a gente pode estar deixando grandes insights, grandes ideias, grandes respostas que estão em nós passar despercebido. E aí eu vou mostrar mais um vídeo para vocês aqui, dentro do meu Obsidian, para vocês verem uma psicóloga. Ela tem doutorado em psicologia, e olha só o que ela falou aqui nesse vídeo. Recapitulando, tá? Recapitulando o que a gente falou no último vídeo, o mestre Oogway falou: se você permitir que se acalme, terá clareza e a resposta virá. E eu assistindo um vídeo, eu encontrei essa psicóloga falando algo muito interessante, exatamente com o termo o que fazer quando não saber o que fazer. E em determinado momento do vídeo, o vídeo é super interessante, recomendo a todos. Em determinado momento do vídeo, ela falou algo que se arremete exatamente com o que o mestre Oogway falou. E eu vou colocar um play aqui para vocês escutarem esses 10 segundos junto comigo. E quanto mais eu me concentro, mais eu vou para o meu centro, e se possível, num estado de silêncio interno, eu vou saber a resposta. Porque ela vem de uma dimensão que não é condicionada pela cultura. Nós temos muitas dimensões não condicionadas. Então... Conseguiram ouvir, né? O que ela quis dizer em entrar em um estado de silêncio? O que ela quis dizer em entrar em um estado de silêncio? Ela disse: se você entrar em um estado de silêncio, a resposta aparecerá. Se você permitir se acalmar, permitir acalmar a sua mente
em algum momento do seu dia para pensar, para cortar o ruído, deixar o celular um pouco de lado, fazer a sua oração, fazer algo, a resposta virá. Como é que a gente faz isso? Eu acabei de falar. Pode ser uma oração, pode ser simplesmente você tirar 10 minutos para fazer uma caminhada sem fone de ouvido, sem nada de manhã ou à noite. Se você entrar em meditação, o que é meditação? É simplesmente você acalmar um pouco o seu espírito, acalmar um pouco o seu corpo. Meditação não é você ficar, não, cara. Também é meditação, mas é você entrar em um estado de silêncio e pensar um pouco. E isso é tão forte que algumas pessoas sabem que eu tenho passado por alguns problemas, mas eu procurei fazer isso. Eu procurei tirar momentos do meu dia para acalmar esses problemas e eu pensar em determinados dias eu encontrei respostas que foram matadoras para mim. Então, quer pensar com clareza? Começa a trabalhar a sua mente, tá? Começa a tirar momentos do seu dia para pensar. Esse é um dos primeiros passos. Meditando, orando, tirando 10 minutinhos do seu dia para fazer esse tipo de coisa. Vocês vão ver, façam isso e depois me contem, tá? E a gente vem aqui pro próximo ponto. Próximo ponto. Interrogação. O que é isso? Perguntas. Hoje em dia, a gente fala muito de inteligência artificial. Quanto melhor a sua pergunta, quanto melhor o seu prompt, melhor vai ser a resposta que a inteligência artificial vai dar. E hoje em dia, o mundo é de quem faz boas perguntas. Por quê? Como assim boas perguntas? Quem é você? O que você está procurando para a tua vida? Quem sou eu? O que eu sou? Eu sou o Carlos Miller, tenho 21 anos. Ano que vem eu vou ter 22 anos. Então eu deixei de ser o Carlos Miller porque eu não tenho mais 21 anos. Se trocarem o meu nome, se eu for lá no cartório mudar o meu nome, eu não vou ser mais eu. O que eu sou? O que eu quero para minha vida? Quais são os meus valores? Quando você começa a se conhecer, entender o que você é bom e o que você não é, você começa a descartar oportunidades que não condizem com o que você é. Você começa a descartar crenças que vão te limitar. Se você sabe que você é bom de oratória, não é alguém que vai chegar com você e falar que a sua comunicação é ruim que vai te travar. Se você sabe que você é capaz de fazer alguma coisa, não é qualquer pessoa que vai dizer que você não vai conseguir que você vai parar. Se conheça. Quem é você? Um outro ponto, eu até coloquei aqui. Cadê? A resposta, o que você busca, está dentro de ti. Você só precisa reduzir o barulho para ouvi-la. Então, muitas das respostas que nós temos hoje, que nós queremos hoje, estão dentro de nós. Vocês sabiam disso? Mas a gente precisa ter clareza para conseguir entender isso. Uma das formas de fazer isso é com perguntas. Tire momentos do seu dia para pensar e liste perguntas. O que eu sou? O que eu quero para minha vida? Como eu vou conseguir ir para a academia? O meu objetivo é ir para a academia? O que eu busco? As respostas para essas perguntas você pode até não ter agora, mas em momentos de meditação, momentos de acalmar a areia, a resposta aparecerá. Então eu quero dizer para vocês querem buscar clareza? Façam perguntas para vocês mesmos. Vocês não precisam de validação de outras pessoas. Vocês podem buscar insights, como eu fiz recentemente com algumas pessoas, que me mostraram que algumas coisas eu já sabia, eu só precisava ter clareza disso. Então, as perguntas direcionam você a conseguir encontrar propósito, encontrar objetivo, encontrar clareza. Então, façam boas perguntas. 8 horas, pessoal. O que eu quis trazer hoje para vocês era bem rápido, era isso, tá? Eu sei que pode parecer muito simples, eu sei que pode parecer muito rápido, inclusive, mas se vocês aplicarem essas duas coisas, meditação e pergunta, eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês. Vocês gostaram disso aqui? Me manda aqui no chat. Podem ser 100% sinceros comigo. Podem ser 100% sinceros comigo. Mandem aqui no chat aqui pra mim, por favor.
tinha algo aqui que vocês não sabiam, ou que vocês já sabiam muita coisa, na minha cabeça isso é muito claro. Legal, legal, boa. Deixa eu falar pra vocês. Sabe do que isso aqui vai servir pra vocês que estão aqui? Não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Sabe por quê? Porque tudo que eu falei pra vocês aqui, ó, pode se ir embora. Quando a gente dorme, o nosso cérebro ele faz uma varredura. E se isso não for relevante pra você, vai embora. A única forma disso aqui funcionar é vocês aplicarem, é vocês testarem, é vocês fazerem isso todos os dias, literalmente como um ritual. E como é que a gente consegue instalar isso na gente? Hábito. Você tem que criar esse hábito de pensar, de tirar momentos para você pensar sobre você mesmo, tirar momentos para fazer algumas perguntas. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo. Eu recebi uma proposta para entrar em uma sociedade, iníciozinho do ano. Quando eu iria entrar nessa sociedade, eu analisei as minhas perguntas, o que eu sou, o que eu quero, o que eu valorizo, tudo. Se essa sociedade estiver alinhada com as minhas perguntas, eu entro. Se não tiver, eu não vou entrar. Quando eu decidi entrar e quando eu entrei, eu escrevi tudo. Por que eu estou entrando? Por que isso vai ser pra mim? Recentemente, semana passada, eu fui ler essas perguntas que eu mesmo fiz e escrevi aqui no meu Obsidian. Meu Obsidian, olha só como é legal. E semana passada eu fui ler, eu já estava fazendo totalmente diferente do que eu escrevi lá atrás. E eu decidi sair da sociedade. Porque já não condizia mais com o que eu estou buscando. Já não condizia mais com a realidade no que eu viso para o meu futuro. E por mais outros fatores. Então, olha só o poder de fazer perguntas. E para vocês que estão aqui agora, eu vou dar algo para vocês, que eu falei lá no grupo, que eu considero precioso. Eu vou dar para vocês 20 perguntas que me ajudam e já ajudaram inclusive outras pessoas a ganhar alguns milhões. Eu vou citar aqui essas perguntas e depois vou mandar para vocês aqui no chat, se vocês quiserem anotando, tá? 20 perguntas profundas. A primeira delas é: o que eu realmente quero? O que eu realmente quero? O que eu quero pra minha vida? Se tu me disser assim: ah, Mila, eu quero ser feliz. Não, cara, eu acredito que não é isso. A felicidade não é a resposta. A felicidade está no que você faz. Ah, Mila, eu quero ganhar muito dinheiro. Tá, mas o que tu vai fazer para ganhar muito dinheiro? Entendem? Então existe essa questão. O que eu realmente quero? A outra pergunta: quem é você? Você é o Denis? Você é o Luciano? Você é o Renan? Você é o Gabriel? Mas se eu trocar esse nome, o que vocês vão ser? Vocês são um fluxo de pensamentos. Vocês são um eu interior. Quem é você? O que vocês são? Eu, Miller, eu sou um sonhador ambicioso, eu sou uma pessoa determinada. O que eu sou? Escrevam o que eu sou. A terceira pergunta: o que você realmente valoriza? O que você tem como valor? Quais são os seus valores? Meu valor aqui é dizer que eu valorizo a minha família, Liste isso, coloque por prioridade. Eu vou dar aqui eu tenho aqui uma lista com 11, mas eu vou dar os 5 primeiros para vocês aqui, para vocês entenderem. Eu valorizo a minha família, eu valorizo a sabedoria, a minha mente, eu valorizo a humildade, independente do que eu sou, do que a pessoa é, todos somos iguais, certo? Eu valorizo a gratidão, independente de qualquer coisa, eu sempre sou grato pelo bom ou pelo ruim. A gratidão, a gente pode um dia falar só sobre gratidão aqui. E eu valorizo a disciplina, eu valorizo o comprometimento, eu valorizo a responsabilidade. Dos 11, eu citei 5 para vocês. Tá? Manda lá no grupo as perguntas. Beleza, eu vou só contextualizar para vocês, depois vocês seguem. A próxima pergunta: quais são as histórias que vocês contam para vocês todos os dias? Quais são as crenças que passam na cabeça de vocês? Eu vou dar um exemplo para mim aqui. Eu me conto todos os dias que é possível conquistar qualquer coisa através da internet. E que eu preciso fazer todos os dias algo para que isso aconteça. Isso, por si só, é uma autoafirmação.
O que eu estou contando para mim mesmo? Uma dessas coisas. Então escrevam quais são as coisas que você acredita todos os dias, tá bom? Então, pessoal, eu vou mandar essa lista de perguntas para vocês refletirem sobre ela depois, tá? São 20 perguntas, eu vou ler todas elas agora e vocês vão contextualizando. O que se eu não fizer, eu vou me arrepender no futuro? Vou dar um exemplo. Se eu não aprender inglês em 2025, ou seja, aprimorar o meu inglês, eu vou me arrepender no futuro. Então eu já sei que eu tenho, de alguma forma, aprender inglês e vou começar a encontrar respostas de como aprender inglês. Outra pergunta. Qual é a coisa mais importante na minha vida? O que é mais importante na minha vida? O que eu estou tomando como garantido? O que eu tenho valorizado? Quais são as coisas que eu tenho e que isso ninguém tira de mim? O que eu tenho que ninguém vai tirar de mim e que isso é garantido? Certo? O que eu acredito para ser feliz? E aí, pessoal, vai ter mais um ponto, tá? Muito importante, depois que eu mandar essas perguntinhas aqui para vocês. Que é o seguinte. Isso aqui foi um choque para mim quando eu entendi isso, porque eu achava que iria acontecer naturalmente. Eu me fiz essas perguntas, me respondi e é isso. Mas vocês viram um exemplo que não acontece assim. Mostrei o exemplo de quando eu entrei na sociedade e meses depois eu já estava fazendo algo diferente. Então, o primeiro ponto, como é que você vai instalar essa clareza dentro de vocês? Tem 3 formas disso acontecer. Primeiro, é impacto emocional. Se você sente um impacto emocional muito forte, isso vai se instalar dentro de você, né? A gente grava aquilo que a gente tem facilidade quando existe um impacto emocional, porque o nosso cérebro ele identifica que essa informação é essencial, que essa informação é uma questão de sobrevivência pra gente. É por isso que geralmente a gente lembra do cheiro da comida da nossa mãe, daquele bullying que a gente fez pra gente, daquela decepção que a gente teve, porque é um impacto emocional. Tudo que é emoção, automaticamente o nosso cérebro guarda essa informação. Então, para vocês colocarem isso na cabeça de vocês, uma das formas é impacto emocional, mas isso na prática eu não consigo aplicar. Eu, particularmente, não consigo, tá? A segunda forma é o efeito composto. É isso que eu falei pra vocês. É praticar. É todo dia repetir isso. Nem que seja 5 minutos. Se você está buscando clareza de algo, se você está buscando entender algo, é repetição, repetição, praticar. Esse é o segundo passo. Se pergunte todos os dias sobre essas perguntas, por exemplo. Você vai começar a ter clareza. Não só para sua vida, mas para como um objetivo, para algo profissional, para algum estudo, para alguma coisa. E o terceiro ponto, para você frisar essas coisas, é ensinar. É colocar para fora. É quando você ensina alguém, tu é jogado no fogo. E é isso que te molda. Porque se algo que você falar para alguém quando você está ensinando, você não souber, primeiro que isso vai gerar um impacto emocional. Porque, meu Deus, você vai passar vergonha? Isso vai gerar um impacto emocional. Segundo, você vai querer melhorar isso. Então você vai ficando melhor, cada vez melhor. Então a terceira forma, às vezes, é de ensinar alguém. O que eu estou fazendo aqui para vocês? O que eu estou fazendo? Então, ensinar é o terceiro ponto. Então, remapeando, impacto emocional, efeito composto, você repete isso todo dia e ensinando. Tá, pessoal? Essas 20 perguntas podem ajudar vocês de alguma forma para a vida de vocês, para o que vocês estão buscando. Tenha clareza, lembrem lá daquela linha que eu mostrei para vocês, Cadê? Aqui, ó. Essa linhazinha aqui pra vocês. O nosso cérebro ele não está condicionado a pensar com dúvidas. Quando você tem clareza do ponto A, meu Deus, aqui, ao ponto B, você consegue agir. Clareza, geração. É isso, pessoal. Não dá pra chamar isso aqui de aula, porque eu sinto que eu tô conversando com vocês, mas por hoje foi isso. E eu espero de coração que possa confortar vocês em qualquer coisa que vocês possam estar pensando para a vida, com esse conhecimento, que isso possa gerar de fato para vocês clareza e possa gerar algum tipo de resultado, um impacto na vida de vocês. Por hoje é isso, né? Vou encerrar aqui o vídeo porque vai estar gravando. Por hoje é isso. Clareza, geração. Entenda com clareza. Busque acalmar a sua mente e a resposta que está dentro de você muitas das vezes
aparecerá.